Olá, esse é o nosso trabalho da matéria de cálculo 2, com o tema de métodos numéricos para o cálculo de raízes, o método da abscissão comparado aos métodos de falsa posição e de Newton-Raphson. Os autores são Antonielli dos Santos, Felipe Oliveira e Mário Henrique. Obter zeros reais é um problema que pode ser visualizado nas mais diversas áreas, caracterizando sua importância e aplicação. Para tratar dessa demanda, são utilizados métodos numéricos para aproximação e cálculo de raízes, dentre os quais está o método da abscissão. Esse trabalho, a gente vai trazer um conceito geral sobre o tema e vai utilizar um problema gerador para ilustrar como se dá o refinamento por meio do método da abscissão. Além disso, ao final será feita uma comparação dos resultados obtidos com o uso do método da abscissão comparado ao da falsa posição e de Newton-Raphson. Bom, calcular os zeros reais de uma dada função pode ser uma tarefa simples, considerando que para certas funções, como as polinomiais e as quadráticas, isso é feito por meio de fórmulas. Só que, entretanto, pensando na maioria dos problemas que ocorrem no dia a dia, o cálculo exato dos zeros das funções se mostra como uma demanda de alta complexidade. E para esses casos, deverão ser utilizados os chamados métodos numéricos, que podem ser utilizados no cálculo de um zero real, caso eles existam, de qualquer função contínua. Então, tivemos como o ponto de partida um problema gerador, e a partir desse serão apresentados os resultados obtidos utilizando o método da abscissão, o da falsa posição e de Newton-Raphson para seu cálculo. E com esses dados serão feitas comparações sobre as diferenças encontradas com a utilização de cada um dos métodos. E para alcançarmos nossos objetivos, elaboramos algoritmos em linguagem Java que servirão de apoio para o estudo dos métodos numéricos. Bom, apresentação do problema. Como dito anteriormente, encontrar zeros reais de funções é uma problemática que aparece com grande frequência e em diversas áreas. Em alguns casos é possível que as raízes sejam obtidas de forma simples, com fórmulas, mas existem situações em que não há uma fórmula explícita para o cálculo dessas raízes. Então, sendo assim, os métodos numéricos são imprescindíveis para resolver essas equações. Então, nesse contexto está o nosso problema, que é para o dióxido de carbono, a equação de estado de um gás tem os seguintes coeficientes. A é igual a 0,401 PA, que PA é uma medida de Pascal, em metros cúbicos, e B é 42,7 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, seria determine o valor ocupado por 1000 moléculas deste gás a uma temperatura de 300 kelvins e pressão de 3,5 vezes 10 elevado a 7 PA. Pelo método da abscissão, com uma tolerância de 10 elevado a menos 12. E, para isso, damos uma constante de Boltzmann, que é igual a K igual a 1,3806503 vezes 10 elevado a menos 23 joules kelvins. E utilizaremos essa fórmula para definir no método da abscissão os resultados dos zeros reais, das raízes. Zeros reais de funções reais. Inicialmente, é importante compreender as definições que tratam sobre a problemática de determinar a existência e de calcular zeros reais de funções reais.
para em seguida adentrar especificamente sobre os métodos numéricos utilizados para tal. Definição 1. Dado uma função f, que é uma função real de uma variável real, chama-se zero de f a todo a que pertence aos números reais, tal que a função de a tem que ser igual a zero. Dessa forma, o problema de determinar os zeros reais de uma função f equivale ao problema de determinar as raízes reais da equação f de x igual a zero. Ou seja, determinar os valores de a que pertence aos números reais que satisfazem a função de a igual a zero. Definição 2. Dada a função f, que é uma função real de uma variável real, os zeros de f correspondem às abscissas dos pontos em que os gráficos de f interceptam o eixo das abscissas. De fato, a função de a igual a zero equivale a a0 que pertence à grafo da função f. O cálculo de um zero real de uma função real f por meio de métodos numéricos interativos envolverá duas fases. Fase 1. Isolamento ou localização dos zeros. Ela consiste em achar intervalos fechados disjuntos, A e B, cada um dos quais contém exatamente um zero de f. Fase 2. Refinamento. Consiste em, partindo das aproximações iniciais escolhidas, em um determinado intervalo obtido na fase 1, melhorar sucessivamente as aproximações até obter uma aproximação que o zero de f que satisfaça uma precisão pré-fixada. Para a fase 1, é importante estudar o comportamento de f, sendo útil realizar o tabelamento da função e a análise gráfica da função. Com relação ao isolamento dos zeros via tabelamento da função, serão úteis dois teoremas tratados, resumidamente a seguir. Teorema 1. Se f, que é uma função real de variáveis reais, uma função contínua no intervalo fechado a e b, se a função de a vezes a função de b for menor que zero, então f tem pelo menos um intervalo aberto em a e b. Teorema 2. Sobre a hipótese do teorema 1, se a derivada de f existir e preservar o sinal no intervalo aberto em a e b, então f tem um único zero em a e b. Para a fase 2, a etapa refinamento deve ser utilizada métodos interativos específicos, dentre os quais encontra-se o método objeto do presente estudo, qual seja o método da bisseção. Método da bisseção. O método da bisseção é dividido em 3 etapas. O primeiro é a inicialização, onde são fornecidos dados iniciais, como aproximação inicial ou intervalos iniciais, feitos alguns cálculos iniciais, a fase de localização e isolamento dos zeros. A segunda parte, a atualização, que calcula, geralmente por meio de alguma fórmula, uma nova aproximação, módulo que caracteriza cada método interativo. E a última parte, que é a parada, módulo que estabelece quando parar o processo interativo. Satisfeitas as condições requeridas, o método da bisseção opera reduzindo a amplitude do intervalo que contém o zero, até obter um intervalo em A e B, de tamanho menor que epsilon, ou seja, tal que B menos A menor que epsilon, em que epsilon é a precisão pré-fixada. Deste modo, pode-se escolher um ponto qualquer em xk, no intervalo final em A e B, para ser a aproximação de zero exata em x, que teremos o critério de parada satisfeito. A redução de amplitude do intervalo faz-se pela sucessiva divisão de A em B, ao meio, ou seja, pelo ponto médio xm igual a mais b sobre 2, mantendo-se cada interação
o subintervalo que contém o zero desejado e desprezando o outro subintervalo. A escolha do subintervalo que será mantida é feita de modo simples. Calculamos o valor da função f no ponto médio x, que é igual a mais b sobre 2. Temos, assim, três possibilidades. Primeiro, função de xm igual a zero. Nesse caso, xm é o zero exato de f, e não temos mais nada a fazer. Em geral, isso não ocorre. Segundo, função de a vezes função de xm menor que zero. Aqui o zero de f está entre a e xm. O intervalo a ser mantido será então axm. Terceiro, função de a vezes função de xm maior que zero. Nesse caso, desde que função de a e função de b tenham sinais opostos, teremos também função de xm vezes função de b menor que zero. Assim, a zero de f está entre xm e b. E o intervalo a ser mantido será, então, xmb. Resultados. Vamos apresentar agora os resultados do exercício citado na apresentação, que foi solucionado utilizando três métodos distintos: o método da abscissão, o método da falsa posição e o método de Newton-Raphson. Primeiramente, nós estabelecemos quais seriam os valores iniciais a serem utilizados e observamos se a função era contínua nesse espaço, bem como se f de a vezes f de b menor que zero, para saber se haveria uma raiz, pelo menos uma raiz. Para facilitar os cálculos, nós elaboramos algoritmos utilizando a linguagem de programação Java, que foram criados métodos para otimizar o código, bem como estabelecemos o critério de parada. Apresentaremos agora o resultado obtido por meio de cada um desses métodos. Os resultados com o método da abscissão. Para encontrar os zeros reais por meio do método da abscissão, aproxima-se o valor da raiz fazendo várias abscissões do intervalo inicial. Para chegar ao resultado esperado, o número de interações foi igual a 37 e encontrou-se o x igual a 0,426999991706. Aqui a gente mostra um trechinho do resultado do código e uma tabela com as iterações e cada valor de iteração, mostrando também a primeira iteração e a última iteração. Resultado com o método de Newton-Raphson. Considerando uma função contínua em um intervalo a e b que contém uma e somente uma raiz da equação f de x igual a zero, na qual f' de x e f duas linhas não se anulam e se preservam o sinal, o método de Newton-Raphson consiste em atribuir uma estimativa igual a x0 existente em a e b para uma raiz de f de x igual a zero e gerar uma sequência de estimativa de xk mais 1, k recebendo 0, 1, 2 e 3 e assim por diante, onde cada ponto é a interseção da reta tangente a y igual a f de x, em xk e f de xk, com o eixo das abscissas. Por meio do algoritmo que nós elaboramos, verificamos que chegou a um resultado esperado. O número de iterações foi igual a 9 e encontramos o 0,425722656627. Aqui a gente mostra o resultado do código também e o valor das iterações com os valores obtidos, a primeira iteração e a última iteração também. O resultado com o método da falsa posição. O método da falsa posição consiste em dividir de forma iterativa o valor de a e b no ponto em que a reta tangente que passa por a, f de a, e b, f de b, intercepta os eixos das abscissas. Diferente do método da abscissão, o método da falsa posição parte do princípio que a raiz deve estar mais próxima do ponto que apresenta o menor valor da função, e, portanto, ao invés de fazer a média aritmética entre a e b, faz a média aritmética ponderada entre ambos. Nesse método, o cálculo de x demandou maior dificuldade ao utilizar o mesmo critério de parada do método da abscissão e o método de Newton-Raphson. Não houve retorno de algum valor, então a gente criou um novo método de parada, que foi o usuário informar o número máximo de interações. Nós, primeiramente, iniciamos
com o número de iterações no método da abscissão, que era de 37, e o resultado encontrado para x foi de 0,9906, e depois inserimos o número de interações utilizadas pelo método de Newton-Raphson, foi 9. O resultado encontrado para x foi de 0,9977. Então, foram testados também outros valores de iteração, cujos são encontrados aqui na tabela, né? Conforme aumentamos os números de iterações no método da falsa posição, o resultado aproxima-se mais dos resultados obtidos por meio do método da abscissão e o método de Newton-Raphson, podendo-se notar que somente chegou ao resultado mais próximo quando o número de iterações foi de 50.000. Conclusão. Então, a gente pode concluir que os valores encontrados no método da abscissão e no método de Newton-Raphson foram próximos uns dos outros, distanciando-se da expectativa o método da falsa posição. O método da abscissão exigiu 37 iterações para chegar a um resultado, e o método de Newton-Raphson necessitou apenas de 9 iterações, mostrando-se o mais rápido e o mais eficiente para calcular o problema. O método da falsa posição, além de exigir um critério de parada próprio, apenas chegou a um valor próximo ao obtido dos demais métodos, com 50.000 interações, sendo mais eficiente para as resoluções do exercício proposto. Esse é o nosso trabalho, e agora as nossas referências. Os nossos apêndices. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.